E agora, seguindo o nosso roteiro, eu vou apresentar o nosso próximo palestrante, o Igor Trujillo. Ele é discente do sétimo período de nutrição e ele vai abordar o tema uso de cafeína na saúde e performance. E é isso. Fica à vontade para falar. Então, primeiramente, boa noite, pessoal. Queria parabenizar aí a Crislaine e o Gabriel pela excelente apresentação. Acho que é um tema riquíssimo, né? Eles trouxeram uma abordagem bastante interessante. Como o Matheus já me apresentou, meu nome é Igor, eu sou discente do curso de nutrição. Atualmente eu estou aí entre o sétimo e o oitavo período do curso e faço parte do grupo PET Nutrição desde o ano de 2018, né? Então é muito gratificante para mim, né, estar aqui apresentando para vocês um tema que faz parte da grande área que é a nutrição esportiva, que fez eu me interessar pelo curso de nutrição e hoje em dia está quase formando aí, tá? Então, a palestra de hoje tem o tema de implicações do uso de cafeína na saúde e na performance. Eu vou trazer uma abordagem mais geral, né, desde do que é a cafeína, a utilização no esporte, desde os mecanismos de ação, até a história, o doping, contraindicações, né, e dar uma pincelada aí na associação com a saúde propriamente dita, tá? Então, para começar a introduzir o assunto com vocês, né, o que é cafeína? Quimicamente, ela é considerada uma fórmula estrutural aí de 1,3,7-trimetilxantina. Então, ela faz parte do grande grupo das xantinas, tá, pessoal? Muito conhecido aí pela química orgânica. Além disso, ela faz parte também do grupo dos alcaloides, tá, que são geralmente derivados de vegetais, e possuem sua função, principalmente ali conhecida no mundo da medicina, pela sua ação no sistema nervoso central. Então, para vocês terem uma noção, outros tipos de alcaloides muito conhecidos aí pela medicina, além da cafeína, é a cocaína, a heroína, a morfina, a nicotina. Então, a gente tem que ter uma certa atenção também para o consumo da cafeína, que pode ser considerado uma droga. Bom, ela é o estimulante natural mais consumido pelo mundo, tá? No Brasil não é diferente, e tanto em forma de suplementos quanto em forma de alimentos. Na forma de suplementos, né, a cafeína anidra, ela é muito utilizada porque ela é legalizada pela Anvisa, é um suplemento bom do ponto de vista de respaldo científico e eficácia no melhor da performance, e é um suplemento barato, né, e fácil de ser encontrado em qualquer farmácia de manipulação, loja de suplementos, você vai conseguir estar encontrando. E também na forma de alimentos, né? Segundo alguns estudos, inquéritos nacionais, por exemplo, a gente tem o café ali, uma bebida riquíssima em cafeína. Essa bebida, quando comparada a outros alimentos, ela é o segundo mais consumido pelo brasileiro, né? Só perde para o arroz. Então, está bastante enraizado na cultura do brasileiro mesmo esse consumo dessa bebida, né? Então, não é à toa que a gente chama o de jejum de café da manhã, o lanche da tarde ali de café da tarde. Como outro exemplo, né, de alimento, bebida rica em cafeína, a gente tem os chás, tá? Não é tão popular no Brasil, mas vem em ascensão, vem em crescimento. E em outras partes do mundo, como por exemplo na Inglaterra, possuem essa popularidade mais aumentada, tá? Então aqui eu trouxe uma tabelinha para vocês, contendo o conteúdo de cafeína em alimentos populares, como bebidas, refrigerantes e energéticos. Então, aqui a gente tem, em média, né, aqui uma estimativa, numa xícara de 150 ml, uma quantidade de máquina 110 a 150 miligramas de cafeína, no de coador de 64 a 124 miligramas de cafeína, no instantâneo de 40 a 108 miligramas, e traços ali no café descafeinado, tá? Aqui, como eu já disse, né, os chás, eles também são ricos em cafeína, aí tem os chás mais escuros, também temos o chá verde como exemplo, e aqui mostra que quanto maior a infusão, né, maior a extração da cafeína da erva para a bebida. Então, a gente tem uma infusão de 1 minuto ali, de 9 a 33 miligramas de cafeína, de 3 minutos de 20 a 46, de 5 minutos de 20 a 50, né? Então, a gente comprova isso. Então, temos outros produtos com chá, né? Chá instantâneo, chá gelado, apresentando alguns traços. Chocolates, proveniente ali do cacau, que pode conter uma quantidade de cafeína, tem alguns traços também, com exceção do chocolate de confeiteiro, que apresenta quantidades maiores, né?
E nos refrigerantes. Então, a gente tem ali numa latinha, principalmente refrigerantes de cola, de 35 a 50 miligramas de cafeína. Temos energéticos, uma dosagem ali de 250 ml, aproximadamente 80 miligramas de cafeína. Então, é importante a gente ter essas estimativas aqui, né, principalmente o nutricionista esportivo, porque você faz a anamnese do paciente e antes de receitar ou recomendar o uso, né, dessa cafeína, a gente tem que tomar cuidado com os excessos. Então, não é só por meio de suplementos, não é só por meio de café que a gente consegue a cafeína. Bom, então, como ela age no nosso organismo, dando uma passada por cima aí da farmacocinética, as vias de administração, e aqui eu vou estar falando da cafeína isolada, para não confundir com o café, a gente tem aí, na literatura, uma administração intraperitoneal, intramuscular, subcutânea, porém, a forma mais utilizada mesmo é a oral, até mais óbvio, né, porque é de maior aceitação e menos invasivo. Em relação à absorção, ela é rápida e eficiente comparada a outros tipos de moléculas e drogas. Ela ocorre principalmente no trato gastrointestinal, e aí a gente está falando de principalmente intestino. Existem alguns estudos mostrando ali breves absorções no estômago, só que é mais consolidado na literatura no intestino mesmo. A biodisponibilidade dela é de aproximadamente 100%, então toda a cafeína que você vai ingerir, você vai absorver, né? E o pico plasmático ali, após absorvido, vai ser de 5 a 120 minutos, ou seja, de 5 a 2 horas, dependendo do conteúdo de alimentos que você tem ali no estômago e no intestino. Bom, em relação à metabolização, né, onde ela ocorre e quais os metabólitos? Ela ocorre principalmente no fígado, tá? Mas ocorre também em outros tecidos e órgãos pelo corpo, principalmente também ali no cérebro. E quais os metabólitos, né? A cafeína, ela é desdobrada, né, convertida ali em paraxantina pela enzima CYP1A2 e cerca de 84% da sua molécula. Então, majoritariamente, a cafeína é convertida para xantina, ali por uma desmetilação mesmo. Então, a 1,7 dimetilxantina, a chamada paraxantina. Então, também tem outras degradações, né, pela mesma enzima CYP1A2, 12% ali para teobromina, 4% para teofilina. E bastante interessante também da gente discutir aqui é da individualidade biológica em relação a essa enzima, que alguns fisiologicamente falando, corpos são diferentes de outros, né? Então, a gente tem metabolizadores mais lentos e metabolizadores mais rápidos, justamente pela ação dessa enzima. E eu vou destrinchar um pouquinho mais quando estiver falando ali das implicações na saúde, tá, pessoal? Então, como ela age no nosso organismo, né? Bom, aqui a gente tem um indivíduo, né, que ele está bebendo ali sua bebida rica em cafeína. Então, levando em consideração que ele já foi absorvido, já ultrapassou a barreira hematoencefálica ali no sistema nervoso central, que é de fácil acesso por essa molécula, e ela chega aqui nos receptores de adenosina e se aclopam, porque eles são antagônicos dessa molécula aqui chamada adenosina. E o que é a adenosina? Ela é um neurotransmissor que possui a função principal ali de inibição e diminuição da estabilidade neural. Então, assim, para ficar de forma mais didática, a adenosina que vai passar aquela informação de cansaço, de fadiga, de sono propriamente dita. Então, a cafeína se acopla nesses receptores, bloqueia a ação desses neurotransmissores de adenosina e trazem, né, além dos benefícios de retirar essas características da adenosina, mas também como um aspecto estimulante, melhorando o foco, concentração e indiretamente outras questões, como, por exemplo, na liberação de catecolaminas, como, por exemplo, ali, a adrenalina, por isso que faz também ela ser um estimulante, considerado um estimulante. Também tem outros fatores indiretos, né, como o aumento da produção ali de dopamina no sistema nervoso central e de endorfinas, como, por exemplo, a beta-endorfina, que vai trazer aquela sensação de bem-estar quando você toma um cafezinho, por exemplo. Então, a gente tem essas implicações. Agora, vocês vão perguntar para mim, existe efeito rebote? E sim, pessoal, quando a gente observa estimulantes, a gente tem que ter o nosso sistema nervoso central como se ele fosse uma gangorra mesmo. Então, se você coloca um estimulante, uma hora você vai voltar. Então, esse é o chamado efeito rebote da cafeína, né? Você pode encontrar na literatura como down, no pico plasmático ali. Então, o que vai acontecer?
Conforme essa cafeína vai sendo metabolizada, você vai tendo uma maior produção de adenosina e vai se acumulando ali de forma extracelular, né? E a adenosina, ela é muito importante, fisiologicamente falando, até evolutivamente falando, para nós termos a sensação de cansaço mesmo, porque senão a gente poderia estar colocando em risco a nossa espécie. Por exemplo, debilitando totalmente os substratos energéticos. Então, conforme essa adenosina, numa tentativa do corpo avisar que a gente está cansado, vai aumentando e essa cafeína vai diminuindo, vai existir uma maior sensibilidade desses receptores para a entrada de adenosina. Então, vai vir aquele efeito rebote de maior cansaço, maior fadiga, né? Isso num efeito agudo. Agora, quando a gente fala de efeito crônico, do consumo ali exacerbado de altas doses, em alta frequência de cafeína, a gente pode ter uma modificação da química cerebral, justamente pelo aumento desses receptores de adenosina. Então, o que você tinha como resultado ali de uma pouca dose de cafeína, cada vez mais você vai precisar de uma dose maior para ter esses efeitos estimulantes. Tá? Isso já é comprovado pela literatura, que eu trouxe alguns artigos, né, para comprovar meus argumentos. Então, se vocês tiverem também interesse, podem estar entrando em contato aí com o PET Nutrição ou comigo, que eu possa disponibilizar esses artigos. Bom, agora em relação ao uso no esporte, né, um pouquinho da história, do nível de evidência e doping, ele tornou-se evidente no mundo esportivo a partir do século XIX, na primeira edição da Corrida dos 6 Dias, em 1879. Então, a gente tem aí, não tinha tantos artigos científicos, né, comprovando a eficácia da cafeína, porém a gente vê o uso no esporte de forma empírica, justamente porque essa corrida dos 6 dias era uma corrida extremamente cansativa, né, era uma prova de ciclismo, em que os competidores corriam ali 18 horas por cerca de 6 dias, 18 horas por dia, né? Então eles chegavam a correr ali 1.700 quilômetros aproximadamente. Então, se faz aí o uso de estratégias diferentes, mesmo que empíricas, para a melhora da performance. Então, hoje em dia, né, desde então, investiga-se cada vez mais o potencial efeito ergogênico da substância em diversas modalidades esportivas. E uma busca rápida ali no PubMed, cafeína no performance, você observa ali que existe um boom, né, de artigos demonstrando, principalmente em resultados mais específicos, de modalidades mais específicas, a partir de resultados mais gerais que trazem esse efeito ergogênico no meio esportivo, né, no aumento da performance. Bom, em relação ao doping, né, com toda essa popularidade cada vez maior no uso esportivo, a partir da década de 1980, a lista de substâncias proibidas do Comitê Olímpico Internacional, o COI, e pela Agência Mundial Antidoping, a WADA, eles trouxeram a cafeína como um certo limite a ser utilizado durante as competições. Porém, existia muita polêmica na época, né, porque os competidores utilizavam de forma indiscriminada e falavam isso em entrevistas e não eram pegos pelos dopings, né? Fizeram com que essas agências diminuíssem até os limites aceitáveis ali, que era visualizado pela urina, né? Mas, porém, a excreção de cafeína pela urina é bastante baixa, então acho que era por causa disso que os competidores utilizavam até de forma discriminada, tá? Porém, né, com esse aumento de estudos e segurança de algumas determinadas doses, com aumento de performance, a partir do ano de 2004 até os dias atuais, a COI e a WADA já liberam, em até maiores quantidades, esse consumo de cafeína durante as competições. Aqui vale a pena também salientar que algumas federações mais específicas ainda tratam isso como um certo doping. Então, a gente tem que investigar ali, se você for um nutricionista esportivo e tiver com um atleta, você tem que investigar onde ele compete, em que modalidade, em que federação, para ver se é possível esse consumo de cafeína durante as competições. Bom, em relação agora aos mecanismos fisiológicos e metabólicos, existem 3 principais teorias, né, que justificam esse aumento da performance, esse efeito ergogênico. O principal deles, eu já destrinchei, que é o principal mecanismo de ação do sistema nervoso central, justamente por se acoplar ali nos receptores de adenosina, e isso vai fazer com que o atleta, e até mesmo iniciante, ele consiga uma diminuição do esforço percebido, uma diminuição ali da fadiga percebida, uma diminuição da dor percebida durante o treino. Então, você consegue aumentar o volume de treino, consequentemente, você consegue uma maior performance.
Bom, outra teoria que a gente tem é sobre a ação periférica de coprodutos no tecido muscular esquelético, proveniente dessa suplementação da cafeína. Então, a gente tem aí alterações de íons, aí principalmente no transporte ativo ali da contração muscular, como sódio e potássio. A gente tem inibição da PDE, que é a fosfodiesterase, e aumento da MPC cíclico, do MP cíclico, que eu vou destrinchar um pouquinho mais quando a gente estiver falando sobre emagrecimento. E o aumento ali da concentração de cálcio intramuscular, mais especificamente ali no retículo sarcoplasmático. Então, com isso, a gente pode ter uma maior mobilização e uma melhor contração muscular. Aí vai estar fazendo esses resultados de força, de aumento de repetições, por exemplo. A outra grande teoria é o aumento da oxidação da reserva lipídica, tá? Eu vou destrinchar um pouquinho mais para frente também, quando eu estiver falando ali de emagrecimento, mas já dá para a gente trazer uma certa discussão aqui, por exemplo, em atletas endurance. Quando você tem uma maior oxidação da reserva lipídica, você tem um efeito poupador de glicogênio. Então, com isso, você consegue um maior rendimento, principalmente em provas longas, tá? Então, essas são as três principais teorias que justificam ali o aumento da performance da suplementação de cafeína, sendo a principal aqui a ação no sistema nervoso central. Então, aqui eu trouxe para vocês, né, as guidelines, as diretrizes da instituição ali de esportes da Austrália. Eu trouxe da Austrália porque é bastante renomada, mundialmente falando, bastante respeitada. Então, aqui a gente observa que no grupo A, na parte de performance de suplementos, a cafeína ela aparece como um dos poucos suplementos que funcionam realmente ali para aumento da performance e otimização ali do efeito ergogênico. Então, diante de tantos estudos, de tantas modalidades específicas, de tantos suplementos, a gente vê que são poucos os suplementos ainda guiados, né, nessas diretrizes pelo grupo A, de alto nível de evidência científica. E a cafeína é uma delas. Então, o que os estudos trazem de resultados práticos para a gente? Bom, que ela é um excelente suplemento para performance, ou seja, é um ergogênico, tá? Aqui só para... Muita gente confunde ergogênico com esteroide anabolizante, mas efeito ergogênico significa aumento de performance. Então, a cafeína, sim, é considerada um efeito ergogênico de efeito agudo, tá? Então, ele é um excelente suplemento. Ela pode melhorar o exercício de resistência máxima prolongado, 60 minutos, mais e contrarrelógio. Ela pode melhorar o desempenho no exercício de resistência em velocidade, com durações de 60 a 180 segundos, aí principalmente as corridas. Ela pode melhorar o desempenho em práticas de exercício anaeróbico prolongado e intermitente de alta intensidade. Ela pode ter também um efeito benéfico na força de contração voluntária máxima e retarda da fadiga muscular. Então, as diversas modalidades podem estar se beneficiando, desde endurance ali, maratonas, provas de ciclismo, até aquele levantador de peso, né, o powerlifter, aquele praticante de atividade física numa sala de musculação, por exemplo. E isso aqui foi referenciado, né, pelo famoso livro de Shields aí dos estudantes de nutrição, Nutrição Moderna na Saúde e na Doença. Bom, em relação aos estudos, né, os artigos científicos, aqui eu trouxe de forma mais geral para a gente discutir. Aqui nesse estudo aqui de revisão e meta-análise sobre o efeito da cafeína no músculo, aí, na potência e na força. O que os resultados trazem para a gente, pessoal, é que os resultados são melhores, os resultados, né, são mais positivos naqueles que já sabiam treinar, aqueles atletas. Então, não foi tão eficaz ali nos grupos que eram iniciantes. O que se sabe também é que potencializa o efeito na força e no número de repetições, principalmente de levantadores de peso, e parece ter um melhor efeito em grandes grupamentos musculares, como, por exemplo, o peitoral, as dorsais, o quadríceps, quando comparado a menores grupos musculares. Esse outro artigo aqui também de revisão e recomendação, agora em relação à suplementação de cafeína nas provas endurance, trazem para a gente que esse efeito é muito positivo, é bastante ergogênico no aumento de volume de treino, o que é essencial, né, nesses atletas que vão praticar uma prova endurance. E principalmente ali por aquela ação que eu destrinchei anteriormente, diminuição do esforço percebido por esses atletas. Então, os resultados são magníficos. Eu posso estar disponibilizando esses estudos para vocês, se vocês tiverem interesse. Então, tem tantos resultados e tantos estudos com seres humanos, mas mesmo assim eu quis trazer
um ensaio biológico aqui, né? Esse estudo aqui é bastante recente, de 2020, agora de agosto de 2020, publicado na Nature, porque eu achei os resultados muito legais para trazer a discussão aqui com vocês. Então, ele foi feito com camundongos, né? E foi feita uma comparação no modelo com animais sem receptor de adenosina em todo o corpo. Aquele mesmo receptor que eu disse que a cafeína é antagônica, né? Então, aqui a gente tem 4 grupos, né? O grupo de camundongos normais com suplementação placebo, camundongos normais com suplementação de cafeína. E quando a gente já observa os resultados entre esses dois, aqui nesse open field, que na verdade é o trabalho voluntário, simplesmente liberaram ali os camundongos para andar e mediram quanto eles andaram, a suplementação de cafeína foi estatisticamente melhor, no aumento de performance quando comparado à solução placebo. Agora, o que é interessante desse estudo é que ele traz outros grupos de camundongos que foram modificados geneticamente para não expressão de algumas proteínas essas, as receptoras de adenosina em todo o corpo. E a gente observa que a suplementação de cafeína não trouxe resultado significativo, né? Até menor que quando comparado ao placebo, tanto no normal, nos camundongos normais, quanto naqueles modificados geneticamente. O que é mais interessante ainda desse estudo é que ele traz esses 2 primeiros grupos, né? Eles trazem aqui de novo, e comparam com outros 2 grupos, agora do modelo com animais sem receptor de adenosina, apenas no sistema nervoso central. E a gente observa que a suplementação de cafeína não foi tão eficaz ainda quando comparado à suplementação de cafeína nos camundongos normais. Então, traz a grande discussão, né? O quanto do efeito ergogênico da cafeína está associado ao sistema nervoso central. E o que parece, segundo esses estudos, é que está intimamente ligado, né? Como principal fator, o principal mecanismo de ação no aumento da performance. Então, agora, em relação ao uso ainda da cafeína no esporte, uma abordagem mais prática e mais resumida de tudo que eu disse, vamos lá, uma dosagem de cafeína de cerca de 3 a 6 miligramas por quilo de peso corporal são eficazes. Então, dosagens maiores, além de não trazer benefício melhor, pode trazer alguns riscos à saúde, que eu vou falar logo mais. Resultados com dosagens menores de 3 miligramas por quilo também não são eficazes no aumento da performance. E aqui vale destacar também, e em alguns casos a gente tem que usar peso ajustado, né, para fazer essa contagem de miligrama por quilo. Bom, em relação ao horário de uso, o que a literatura traz para a gente é que você pode utilizar ali meia hora antes do exercício, né, com um efeito agudo, se você estiver de estômago vazio, um pouco mais longe das refeições, e uma hora antes, se você já tivesse alimentado ali mais próximo, então, se você estiver de estômago mais cheio, né. Então, pode melhorar o exercício de resistência máxima prolongado, pode melhorar o desempenho no exercício de resistência em velocidade, e pode melhorar o desempenho em práticas de exercício anaeróbico. Tá? Bom, agora falando um pouco mais dessa parte da saúde, né? Um pouquinho dessa cafeína e a relação dela com o emagrecimento. Então aqui eu trouxe uma via bioquímica para a gente destrinchar ela, né? E falar bem de forma bioquímica mesmo, tá? Então, o emagrecimento ele ocorre, né, bioquimicamente falando, a partir da beta-oxidação, né? Anterior a isso, a gente precisa da mobilização do tecido adiposo, né, os triglicerídeos, o glicerol e ácidos graxos. Quem vai fazer essa mobilização dos triglicerídeos é a lipase hormônio sensível. E por essa via aqui, quem vai ser sinalizada por essa ativação é a MPC. Então, aqui o MPC é ponto-chave central para o entendimento dessa rota bioquímica. Porque quanto maior o MPC, né, adenosina monofosfato cíclico, maior a ativação da lipase hormônio sensível e maior mobilização de tecido adiposo. Então, o MPC ele é proveniente da degradação do ATP pela enzima adeninatociclase, então é uma coisa que a gente quer, que seja bastante degradado para ter mais AMPC. E o AMPC ele pode ser degradado em 5-AMP, e isso vai ser uma coisa negativa para a gente aqui, do ponto de vista de emagrecimento. Então, o ATP ele vai ser convertido pela adeninatociclase, e a gente vê aqui que a adenosina ela inibe a ação da adeninatociclase. Porém, a cafeína se liga nesses receptores de adenosina e também inibe a ação dela. Então, ponto positivo para a cafeína, que vai inibir a adenosina de inibir a adeninatociclase e, consequentemente,
uma maior degradação de ATP em 5-AMPC. Então, a gente tem uma maior quantidade de 5-AMPC por essa parte da via. E agora, uma coisa que a gente não quer é a degradação de AMPC em 5-AMP. E quem faz isso é a enzima fosfodiesterase, que eu comentei agora há pouco com vocês. E a cafeína inibe a ação da fosfodiesterase. Então, a gente tem aí uma maior concentração de AMPC que não é degradada em 5-AMP também. Então, vocês vão perguntar para mim, qual é o desfecho de tudo isso? Cafeína, ela pode estar relacionada ao emagrecimento? Cafeína realmente emagrece? O que os estudos trazem para a gente? Bom, os estudos trazem para a gente que sim, é um aumento do metabolismo e uma melhora na queima de gordura. Mas a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de emagrecimento, pessoal, porque é uma coisa multifatorial. A gente não pode pegar uma simples rota bioquímica e ver ela como uma via de mão única, né? A principal recomendação para emagrecimento é o déficit calórico, e quando a gente observa ali o efeito no gasto energético da suplementação de cafeína, mesmo em doses maiores, é de um aumento do gasto energético ali de 50 a 100 quilocalorias. Então, cafeína não vai emagrecer ninguém, tá? Então, para comprovar esses argumentos que eu trouxe aqui para vocês, eu trouxe também esse estudo prospectivo, né? Ele foi realizado com 12 anos de duração, uma amostra ali de 18.500 homens aproximadamente, e aproximadamente 40 mil mulheres. Tá? Esse estudo é bastante interessante, porque ele traz diversos fatores de confusão na análise estatística. Então, você consegue um melhor resultado, estatisticamente falando. Né? Então, ali numa dosagem de 300 miligramas, em média, de cafeína, em 12 anos, esses indivíduos diminuíram apenas meio quilo. Então, cafeína não vai emagrecer ninguém. Pode estar auxiliando? Pode estar auxiliando, mas não possui efeito no emagrecimento de forma tão eficaz assim. Bom, ainda falando em cafeína e saúde, né, em relação ao uso farmacológico, o seu consumo está associado ao aumento fisiológico ali de beta-endorfina, como eu citei logo no começo da palestra, e isso, consequentemente, uma menor sensação de dor e maior sensação de bem-estar, o que fez com que cada vez mais a farmacologia busque, né, estudos nesse sentido e trazem nas suas formulações, né, a cafeína em alguns medicamentos, né, de tratamento de algumas doenças, de alguns quadros, né, alguns sintomas, justamente por ela estar funcionando como um adjuvante ali analgésico no tratamento da dor. Agora, em relação aos resultados de benefícios, em relação agora à promoção de saúde, prevenção de doenças, eles estão mais associados ao café do que à cafeína de forma isolada. Então, aqui eu também trouxe alguns benefícios do café, da revista Nutrients. Então, aqui, 19% de redução na mortalidade cardiovascular, redução do risco de desenvolver câncer oral, de cólon e leucemias. Aqui também tem outros tipos de câncer que pode estar ajudando na redução do risco. Redução do risco de desenvolver cirrose e suas complicações. Tem diversos artigos demonstrando, né, que o consumo de café está associado com a saúde hepática, tá? 4 a 10% de redução de mortalidade para cada xícara de café consumida, mas aqui eles trazem, né, um limite de 200 a 300 miligramas de cafeína por dia, porque conforme você vai aumentando essa dosagem, pode ter um efeito inverso, tá? Então, tomar cuidado com a dosagem e a frequência. E redução do risco de Parkinson. Além disso, tem diversos outros artigos na literatura trazendo benefícios, por exemplo, na resistência à insulina, além de diabéticos do tipo 2 também. Tá? Então, ali, considerações finais e possíveis efeitos colaterais, porque nem tudo são flores, né? Então, a importância de ter um profissional da área da nutrição, talvez um médico, um farmacêutico, fazendo justamente esse acompanho, né? Acompanhar esse paciente. Então, o que os estudos trazem para a gente gera dependência? Sim. E não é somente como aquele cunho popular que fala que é dependência psicológica, comportamental. Tem sim uma dependência química que pode gerar ali um quadro de síndrome de abstinência. Assim, não é tão viciante, né, quanto os outros alcaloides que eu citei, mas sim a literatura traz que pode gerar uma certa dependência. Como agir para não viciar? Aqui vai depender da dose e da frequência de uso. Aí vai depender também se seu paciente quer fazer a utilização na performance numa prova pontual
ou se ele simplesmente treina ali uma forma de superação individual, não compete. Então, é interessante diferenciar esses dois tipos. Então, aquele paciente que não possui uma prova pontual, você pode estar auxiliando ali, recomendando a suplementação apenas no dia que o treinamento vai ser mais intenso, naquele dia que você vai treinar grandes grupamentos musculares, naquele dia que você não se sente tão bem, e evitar de fazer o uso contínuo todos os dias, né? Nessas dosagens que eu citei, de 3 a 6 miligramas por quilo. Agora, se o paciente ele tem ali uma prova pontual e ele quer fazer o uso desse aumento de performance durante a prova, é interessante que você faça uma certa diminuição antes das competições para que ele tenha uma maior sensibilidade de ação durante essas competições, né? E tenha o efeito ergogênico em relação aos outros atletas que não vão ingerir a suplementação. Bom, em relação ao combate do vício, a literatura traz que você tem que parar de consumir ali a cafeína durante pelo menos 3 meses, porém de forma gradual. Então, evitar parar de uma hora para outra, achando que você consegue parar de tomar aquele seu cafezinho, e de forma gradual e diminuindo para que você volte a ter os resultados positivos diante da suplementação da cafeína. Bom, alguns dos efeitos colaterais, né, que os estudos trazem é taquicardia, ansiedade, tontura, tremores, insônia, dor de estômago, dor de cabeça, cefaleia. Então, muita gente, principalmente na área esportiva, eu vejo mesmo, que utiliza aí da suplementação de cafeína, tentando trazer aquela tontura, aquele tremor para você treinar mais forte, né, aquele efeito estimulante mesmo. E, pessoal, se você está sentindo isso, isso é um efeito colateral. Isso pode estar prejudicando não só a sua saúde, que é o mais importante, né, mas também a performance. Então, você vai estar ali tomando um suplemento para performance e você vai estar prejudicando a sua performance. Então, tomar cuidado com esses efeitos colaterais, e principalmente a dose, se você não se conhece, né, se você não está acostumado a tomar cafeína. Então, em relação à metabolização, que eu falei a respeito daquela enzima CYP1A2, existem alguns metabolizadores mais lentos, né, algumas pessoas que são enquadradas como lentos, e outros que são enquadrados como metabolizadores mais rápidos. Então, a gente vê no cunho popular também, não tome café após as 5 horas da tarde. Mas, se você for um metabolizador lento, isso está muito errado. Talvez você não tivesse que tomar café após 1 hora da tarde. Talvez até diminuir a dose de manhã. Então, isso pode estar, sim, interferindo no seu ciclo circadiano, por exemplo, na qualidade do seu sono. Vocês devem conhecer também ali uma pessoa que toma café antes de dormir, porém, isso interfere na qualidade do sono. Talvez não interfira na indução dele, mas o que os estudos trazem é que tem interferência na qualidade. Então, novamente, você está tomando um suplemento para aumento de performance e você não tem uma boa qualidade de sono, você vai estar diminuindo a sua performance. E não vai ser a cafeína que vai tapar esse buraco, tá? Então, também tomar cuidado em relação à metabolização. E contraindicações, né? São mais raros, mas tem indivíduos que são mais hiperreativos, são sensíveis e possuem reações imunológicas, né, em relação ao consumo de cafeína, e também algumas comorbidades, né, principalmente de doenças cardiovasculares, como, por exemplo, quem tem hipertensão arterial sistêmica, quem tem risco ali de ataques cardíacos, AVE, acidente vascular encefálico, risco de arritmias, e também naqueles pacientes com quadro de gastrite, justamente pelo aumento ali da liberação de ácido clorídrico diante da suplementação ou alimentação de bebidas contendo cafeína. Então, eu termino aqui meu seminário com uma frase, né, para algumas pessoas a superação vem em forma de esporte, e cabe a nós, né, nutricionistas, sejam eles esportivos ou da área clínica mesmo, ajudar nossos pacientes a se superarem. Então, essa mensagenzinha. Aqui as referências bibliográficas que eu utilizei, eu posso também estar passando aí para quem estiver interessado. E eu queria agradecer ao Pet Nutrição mais uma vez pela oportunidade e agradecer a todos aí ouvintes até agora. Espero que tenha sido um pouco produtivo, um pouco de ensinamento, quanto eu tive durante
elaboração desse seminário. Então, muito obrigado.